O nosso bate-papo hoje é com o advogado Dr. João Abrantes, que é da região de Souza, mas que tem um escritório aqui na capital João Pessoa, e vai bater um papo com a gente, a partir de agora, renomado Dr. João Abrantes, que vai falar justamente sobre algumas questões do cunho eleitoral, do cunho político. Johnson, muito prazer de recebê-lo aqui na TV e na Rede Diário do Sertão. Peterson, o prazer é todo meu. Eu quero antecipadamente parabenizar pelo sucesso do Diário do Sertão e da TV também. É uma referência não apenas regional, mas em todo o Nordeste hoje. E eu gosto de ressaltar a independência com que vocês atuam, o profissionalismo, que é muito importante nessa área de mídia. E eu estou à disposição para que possamos bater um papo dentro das minhas limitações, isso é claro, e dos assuntos de interesse do programa. Vamos começar pela cidade de Souza. Um processo que inclusive movimenta a cidade de Souza, é o processo das cores. Havia uma incógnita de que o Fábio Tairone não poderia ser candidato nessa eleição, não poderia ser diplomado, inclusive houve algumas declarações, depois disso que ele não poderia tomar posse, enfim, que hoje ainda a oposição ainda diz de que ele poderá ser cassado a qualquer momento. Até que ponto isso é verdade nesse processo das cores, doutor Johnson? Olha, isso é um processo que teve a sua origem no primeiro mandato de Fábio Tairone, como prefeito de Souza. E houve uma adição do juiz local, favorável a Fábio Tairone. O juiz entendeu que a pintura de alguns bens públicos com as cores em tese de campanha não configuravam dolo nem dano ao erário público. Isso foi a decisão do juiz. Quando o processo aportou aqui no tribunal, com o recurso do Ministério Público, aí eu assumi a paternidade aqui e consegui demonstrar no tribunal de que aquelas cores efetivamente não eram as cores da campanha, eram as cores da bandeira de Souza, mas que se confundia naturalmente com as cores da campanha. E a tese defensiva foi essa, que não houve dano ao erário, não houve prejuízo e nem houve enriquecimento sem causa do então prefeito Fábio Tairone, do primeiro mandato. Esse processo tramitou no TJ, foi para o STJ em Brasília, que é o Tribunal Superior de Justiça, e findou no Supremo Tribunal Federal. Um dos recursos, foram dois recursos, um recurso ordinário e um recurso extraordinário. O recurso extraordinário, todas as instâncias entenderam que efetivamente houve a pintura dos prédios com as cores de campanha. Mas o recurso extraordinário, que foi inadmitido, somente agora, no final do mês de maio, é que o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Saulo Benevides, ele, em princípio, negou a admissibilidade do recurso extraordinário, e nós agravamos e o processo se encontra hoje já no Supremo Tribunal Federal com o ministro Edson Fachin. Do meu ponto de vista, eu continuo com a mesma tese de que para configurar o ilícito por parte do prefeito Fábio Tairone tem que haver efetivamente o dano ao erário e o enriquecimento ilícito, que não houve nenhum nem outro. A Prefeitura do Souza não teve nenhum prejuízo com relação à pintura de alguns prédios públicos. Foram 6 prédios apenas. Um cemitério, um colégio, uma creche apenas. E o enriquecimento, qual foi o proveito financeiro que teve o prefeito Fábio Tairone? Zero, nenhum proveito. Então está agora no Supremo Tribunal Federal, naturalmente vai ter a sua tramitação normal, os recursos que o Código de Processo Civil coloca à disposição das partes, que aí no caso o Ministério Público e o próprio Fábio Tairone. E eu acredito que com o apoio e a parceria que nós temos em Brasília com o escritório da advogada Gabriela Hollenberg, que está à frente lá em Brasília, que nós vamos obter êxito
e que não haverá nenhum prejuízo para Fábio Tairone do ponto de vista de elegibilidade, se é que ele tenha pretensões de disputar algum cargo nas eleições do próximo ano. Na pior das hipóteses, pelos estudos que têm sido feitos, pelos encaminhamentos que têm sido feitos, seria o ressarcimento daquele valor que foi gasto com as pinturas e a aplicação de uma multa. Mas a pena mais gravosa seria a inelegibilidade. Gravosa, a pena mais severa que poderia ocorrer, que efetivamente nós acreditamos que não ocorrerá. A gente sai de Souza e vamos para Cajazeiras. Outro fato também é a questão do ex-prefeito Carlos Antônio, né, que se propaga que Carlos Antônio estaria liberado para 2024 se candidatar a prefeito de Cajazeiras. O senhor, que é advogado também e acompanha de perto as questões de Carlos Antônio, como é que está hoje a questão processual de Carlos Antônio? Ele estaria liberado para 2024? Peterson, com relação ao Carlos Antônio, realmente ele tem umas pendências jurídicas e o nosso escritório faz uma parceria com Paulo Sabino. Paulo Sabino faz o acompanhamento na comarca e nós fazemos aqui em João Pessoa. E tem alguns casos que se encontram em Brasília em grau de recurso. A preço de hoje, e para ser sincero, eu estou falando aqui da forma profissional, a preço de hoje, o ex-prefeito Carlos Antônio está inelegível. Ele não poderá disputar cargo eletivo do próximo ano. Agora, como nós temos ainda uma série de recursos, e recursos que alguns deles até em fase de prescrição, acreditamos que nas eleições gerais para prefeito, na próxima, ele já possa estar com seus direitos políticos restabelecidos. É um caso mais ou menos análogo, mais ou menos parecido com alguns prefeitos da região de Souza. No caso de João Estrela, teve problemas quando foi prefeito da cidade, passou vários anos sem poder votar ou ser votado. Nós temos o caso do ex-prefeito do Lacho, José Vivaldo Diniz, também, que na eleição passada já teve os direitos políticos restabelecidos. Por quê? Porque o lapso temporal do processo durou muito, uns caíram na prescrição, outros caíram na decadência, entendeu? E outros porque, no mérito, foi julgado improcedente as ações. Então, eu acredito que Carlos Antônio tem ampla chance de readquirir os seus direitos políticos, de conquistar a sua elegibilidade no futuro, mas ressalto que, a preço de hoje ele continua com os direitos políticos suspensos. Bom, nós estamos conversando aqui na TV Diário do Sertão e na Rede Diário de Rádios com o doutor Johnson Abrantes, renomado advogado aqui na capital João Pessoa, mas que é do Sertão da Paraíba e tem se destacado pelas questões eleitorais. Vários políticos procuram o Johnson para uma consultoria e até mesmo acompanhar os processos. Vamos para o caso de Alain, o prefeito Alain Seixas, lá de Cachoeira dos Índios, que também é outra incógnita também, há quem diga no processo, de que ele disputou o terceiro mandato. Porque lá, na época de Bodinho, ele teria assumido alguns dias a gestão municipal, e por isso não poderia ser candidato agora. Tanto que nessa decisão agora diz que se proclama novas eleições, mas ele entrou com embargos com seus advogados. O senhor conhece de perto também esse processo? Olha, eu acompanhei de perto esse processo, eu fui advogado de Alain Seixas, em determinado período da sua gestão, e acompanhei esse processo que culminou com o afastamento dele da Prefeitura Municipal. Algumas pessoas fazem uma relação do caso de Alain Seixas com o caso de Poliana Dutra, ex-prefeita de Pombal, que foi uma longa batalha jurídica, chegou até o Supremo Tribunal Federal, porque Poliana foi casada com o prefeito da cidade, né, Jairo. Jairo faleceu num acidente de carro e Poliana iria disputar, como disputou, as eleições como sucessora. Então houve aquela polêmica se não seria uma continuidade familiar do mesmo grupo. Houve uma polêmica. E o fato é que
nós ganhamos lá em Brasília, tanto no STJ como no Supremo Tribunal Federal. O de Alan tem um diferencial, porque Alan ele substituiu o prefeito afastado, né? Afastado, e depois foi candidato, se elegeu. Então, na eleição de 2020, ele pleiteou novamente e a Justiça entendeu que seria um terceiro mandato. Na verdade, a legislação eleitoral diz que se você exercer um mandato de forma definitiva até o final, e for candidato à reeleição, você só pode disputar uma eleição e não a reeleição. É a hipótese de Alan. Agora, como ele está nas mãos de outro escritório de advocacia, inclusive a informação que eu tenho é que também contratou advogado em Brasília, eu não me acho à vontade para tecer maiores comentários sobre o assunto, até porque ele, amigavelmente, ele pediu para sair daqui do nosso escritório, possamos dar uma assessoria a ele. Mas, pelo entendimento do senhor acha que pode passar nesses embargos? Ora, os embargos declaratórios é um instrumento legal, é uma espécie de recurso previsto no Código de Processo Civil, que não julga-se mérito da questão. Os embargos declaratórios, ele apenas discute omissão, contradição e dúvidas do julgado. Ele não julga mérito, certo? Então, esses embargos declaratórios, eu acredito que o advogado promoveu com a finalidade de pré-questionar a matéria para que a matéria chegue até a instância superior, que pode ser o STJ e o Supremo Tribunal Federal. Ele foi para pré-questionar, mas os embargos declaratórios não vai ter nenhum fato favorável ou desfavorável a Alan. É apenas para pré-questionar a matéria, para verificar se houve dúvida, contradição ou omissão no julgamento. Lá em Cajazeiras, para quem está nos acompanhando, há vaga nos bastidores de que o prefeito Chico Mendes, que hoje é prefeito reeleito da cidade de São José de Piranhas, poderá disputar a prefeitura de Cajazeiras em 2024. Como ele é de outra cidade, ele pode disputar uma outra cidade? Seria, por exemplo, ele é de São José de Piranhas, já foi reeleito, ele pode sair de lá, por exemplo, com um ano, entregar, renunciar, ou até mesmo 2, e se candidatar em uma outra cidade? Como é que funciona isso? Peterson, essa é uma matéria muito divergente na Justiça. Eu tenho um caso aqui, não é na Paraíba, no estado do Ceará, que houve um caso absolutamente idêntico. Eu era prefeito de uma cidade de grande porte e depois foi candidato em outra cidade. Renunciou e foi candidato a outro porte. No passado, aqui na Paraíba, teve também um caso de Jericó. Aí houve a emancipação política de Mato Grosso. Aí o prefeito, que era de Jericó, renunciou para ser candidato em Mato Grosso, que era um município recém-emancipado. E foi eleito e não houve nenhuma contestação. Mas é muito duvidosa essa tese. Porque para você ser candidato, no caso específico de Chico Mendes, que eu sou amigo dele, tenho muito apreço por ele, ressalta que é um bom administrador, ele teria, em primeiro lugar, a filiação partidária, né, dentro do prazo estabelecido por lei, e a transferência do domicílio eleitoral. O que é que a lei diz? A lei diz que você, para ser prefeito do município, ou vereador, qualquer cargo, você tem que ter o domicílio eleitoral. Ele não diz que você pode ter duplo domicílio, não. Entendeu? Duplo domicílio. Então, na hipótese aí, tem teses também nos tribunais superiores que se você transferir o domicílio eleitoral para Cajazeiras, você automaticamente perde o mandato de prefeito, porque uma das condições de elegibilidade é ter domicílio eleitoral no município. Certo? Então, são teses conflitantes que só o tempo vai esclarecer. No caso, se ele transferir para Cajazeiras e for candidato a deputado estadual, né, porventura perder ou ganhar, ficaria mais fácil ele ser candidato em Cajazeiras, seria isso? Bom, no caso de ser candidato a deputado estadual, aí não há problema de jeito nenhum. Agora ele vai ter, no caso, de renunciar 6 meses antes das eleições, para ser candidato a deputado estadual.
certo? A tese que nós estamos aqui discutindo é com relação ao poder executivo de prefeito, se ele, sendo prefeito da cidade, pode ser na cidade vizinha, dentro do mesmo período de 4 anos. E para legislativo não, ele só vai... Só vai renunciar 6 meses antes das eleições. Vamos falar também, pegando essa deixa também, a história das novas eleições. Estão chamando novas eleições porque poderá passar lá no Congresso o distritão. O que muda nesse contexto, doutor João Samuel? Petro, é uma discussão que, na minha avaliação como estudioso na área eleitoral, eu tenho a impressão que não vai dar tempo o Congresso Nacional fazer essa pequena reforma eleitoral. É uma mini reforma eleitoral, né? Muito embora que haja uma pressão muito grande com relação ao distritão, né? E o voto distrital é o distritão. O distritão é um sistema que existe em poucos países. Em países pequenos, de pouca significação econômica, política, poucos países. No caso do distritão, no meu entendimento, é um sistema que beneficia muito os candidatos ricos, porque você vai eleger os 36 deputados mais votados, deputado estadual, e os 12 mais bem votados para deputado federal. Aí você vai amputar os direitos das minorias, os candidatos que têm líderes sindicais, líderes estudantis, pequenas legendas, porque o eleitor vai debruçar em eleger, no caso da Paraíba, os 36 deputados que têm mais condições, mais história política, né? As oligarquias, os grandes partidos, o poder econômico que também vai influenciar muito, e vai, no caso aí, deixar de fora as minorias. Mas eu ainda acredito que não haverá tempo suficiente para haver esta pequena reforma eleitoral no âmbito do Congresso Nacional, porque tem que passar pela Câmara e depois pelo Senado. Doutor João Sabrantes, que é da cidade do Lacho, né? Da cidade do Lacho. O seu até breve a todos que estão nos acompanhando na região de Souza, na região de Cajazeiras, na região de Pombal, Catolé, do Vale do Piancó, onde está chegando agora, mas principalmente para a sua cidade do Lacho, a sua mensagem para todos que estão nos acompanhando. Petro, com relação ao Lastro, é interessante porque muitas vezes confundem, né, Souza com Lastro. O Lastro era um distrito de Souza, foi emancipado no governo de Pedro Gondim, junto com outros municípios, Santa Cruz, São José da Lagoa Tapada e Nazarezinho. Foram emancipados tudo no mesmo período do governo de Pedro Gondim. E o Lastro é a origem da minha família, do lado paterno. Era a terra do meu avô, Coronel Manuel Gonçalves de Abrantes, meus tios, meus pais. Mas eu, efetivamente, nasci em Souza. Porque Lastro era um distrito de Souza. Eu nasci em Souza, mas morei uma grande parte da minha infância no Lastro. E tem o Lastro como a minha terra mesmo, a terra da origem dos meus pais, né? Meu pai, João Gonçalves de Abrantes, que inclusive foi vereador em Souza, eleito pelo distrito de Lastro. E o distrito de Lastro tinha uma importância muito grande do ponto de vista histórico, porque já deu um prefeito de Souza, o doutor Augusto Gonçalves de Abrantes, meu tio. O doutor Augusto já foi suplente de senador, inclusive exerceu o mandato de senador por 10 meses, de Agimildo de Figueiredo. Aí teve outro tio meu, doutor Romeu Gonçalves de Abrantes, deputado estadual por 4 legislaturas, certo? Então, a minha convivência com o Lastro é de muita afetividade. Mas eu mesmo nasci em Souza, eu fui vice-prefeito de Souza com 23 anos de idade. Em 1972, você não era nem nascido, acredito que não era nem nascido ainda. 72. 72 eu nasci em 78. Pronto. Então, o candidato a prefeito foi o doutor Gilberto de Sá Sarmento. Não confunda com o Gilberto Sarmento, diretor do Hospital Regional, não. Gilberto de Sá Sarmento, advogado. Foi candidato a prefeito pela Arena, apoiado por Antônio Mariz, na época, era o grande líder souzense. E eu fui o candidato a vice-prefeito com 23 anos de idade, ainda estudante de Direito. Eu estudava aqui em João Pessoa, na Faculdade de Direito da Universidade Federal. Aí fui convocado, porque eu fazia política estudantil, né? Aí tinha
muita influência na juventude, no Grêmio Estudantil, nas semanas universitárias que tinha tradicionalmente em Souza e Caiazeira, né? Tradicionalmente. Então eu tinha aquela influência da militância estudantil e Antônio Mariz sugeriu meu nome para ser o vice de Gilberto Sarmento e eu fui e nós ganhamos as eleições de prefeito de Souza. Então, a minha relação é com Souza e com Lastro, porque são as terras que me deram todo esse respaldo enquanto eu fui militante político. Hoje eu sou mais advogado. Obrigado por nos receber aqui no seu escritório, aqui na capital João Pessoa, e a nossa até breve. Pois é, Pedro, muito obrigado a você, parabéns mais uma vez pelo programa, fico muito feliz pela sua gentileza de vir até o meu escritório e tenho uma relação de amizade com você de muito tempo e peço a Deus para que dê luzes para você ter sucesso no seu programa, na sua TV, que é uma referência não apenas agora da região, mas de todo o Nordeste. Muito obrigado, um grande abraço a todos.